Giuseppe, que é um desenvolvedor lead aqui na ThoughtWorks, e vai aprofundar no tema de arquitetura de softwares, produtos e jornada de usuário. Nós vamos saber com ele o que é que a gente está deixando passar no meio disso tudo aí. Então, eu entrego essa sessão para ele, fique à vontade, Giuseppe, para poder compartilhar a sua tela, e eu volto no finalzinho com mais perguntas e respostas para a gente fechar essa sessão. Legal. Turma, boa tarde. Meu nome é Giuseppe. Bem-vindas a todos. Espero que todos estejam bem. Meu nome é Giuseppe, muitos me chamam de Bep. Eu sou developer na TW. Ontem eu fiz 1 ano de ThoughtWorks. Eu sou uma pessoa negra, de pele parda. Eu uso um óculos de armação fina, hexagonal, barba, nariz largo, boca grande. Atrás de mim aqui tem meus livros, meu tabuleiro de xadrez e uma luminária aqui, né? Então, vou contar para vocês aqui o que a gente está deixando passar, né, gente? E eu vou começar com algumas perguntas para vocês. Essa é uma sessão muito provocativa, sobre 3 temas muito grandes e muito discutidos na nossa comunidade, né? E o que é ter um bom software, né? O que significa ter um bom software para vocês, né? Eu vou contar uma historinha, né? Em 2017 e 2018, eu tive em projetos que marcaram a minha carreira. E eu vou dar um exemplo aqui para vocês de como aconteceu uma entrega e vou explicar algumas coisas como eu cheguei aqui. A gente tinha um software muito grande para ser entregue em 6 meses, né? A gente precisava construir um ERP em pouco tempo, né? E nós éramos em torno de 10 desenvolvedores. E na época a gente pensava assim, meu Deus, o que a gente vai fazer? Como é que a gente vai entregar esse software gigantesco, cheio de especificações, em tão pouco tempo, né? Alguns desenvolvedores diziam assim, não tem como, né? Vamos largar a toalha, vamos pedir, vamos dizer que não tem como. Alguns diziam, não, vamos seguir no Clean Code, vamos seguir em Solid, em boas práticas, que a gente entrega. Mas só as boas práticas não era suficiente, né? Então a gente decidiu, eu lembro que era inverno, a gente ficou vários dias discutindo numa sala quais eram as alternativas que nós tínhamos, né? Para entregar em 6 meses um ERP. E aconteceu que nós nos dividimos em duplas e em trios, e cada dupla e cada trio tinha a missão de aprofundar um pedaço desse grande sistema. E diariamente, cada um, eu fiquei no módulo fiscal, né, mas cada dupla, cada trio, atacou um pedaço desse grande sistema e não foi codificando. A gente entregou, foi uma entrega bacana, dado o tempo que a gente tinha, né, mas a gente conseguiu entregar, não foi codificando, não foi seguindo as especificações à risca, foi porque cada dupla, cada trio sentou com os usuários e viveu aquele software com os usuários ao longo desses 6 meses. Eu falo de viveu porque a gente sentava do lado das pessoas e usava o sistema junto com elas. E a cada vez que a gente modificava o sistema, a gente voltava lá e usava as telas do sistema junto com elas. E a gente percebeu que a gente teve muito resultado. E ao longo dos últimos 5 anos, né, às vezes eu me encontro com esses desenvolvedores, alguns devem estar assistindo agora isso, e a gente percebeu que ao longo desses últimos 5 anos, nós adotamos algumas práticas e a gente conseguiu, vamos supor, encontrar nos livros, nos conceitos, na teoria, o que a gente acabou vivendo. Então, hoje na ThoughtWorks, eu trago muito esse papel do Extreme Programming, mas eu trago mais a vivência que a gente teve. E no dia a dia, não só nesse projeto, os projetos que vieram subsequentes até hoje, né? Muitas pessoas que trabalharam comigo perceberam essas abordagens, né? E uma delas era a discussão constante de coesão e acoplamento. Mas aí você vai dizer, Beth, você vai trazer coesão e acoplamento aqui, né? Um assunto que toda hora é mencionado aí, tem vários artigos sobre. Mas o que eu queria trazer sobre isso é que ele foi originalmente escrito nesse livro verde, né? Que muita gente diz o livro verde de design, né? De design estruturado. E nesse livro nasceu esse conceito. Então, o que vocês imaginam que é acoplamento e que foi escrito nesse livro? Eu estou trazendo isso porque o mercado ele acaba distorcendo os conceitos, né? Os desenvolvedores acabam usando de maneira literal o título, às vezes, do conceito, e acabam não indo na fonte, né, da verdade, ou na origem daquilo. Esse livro, ele escreveu que acoplamento significa, se você modificar o elemento A, logo você precisa modificar o elemento B.
E aqui vem um porém, porque o livro ele termina essa definição com a frase em relação a determinada coisa. Então, o acoplamento sempre é relacionado a algo. Então, hoje, eu tenho dois backends, eles são acoplados em relação ao quê? Ao nome de um parâmetro, a um banco de dados, ao quê? Então, o acoplamento sempre é em relação a algo. E você não tem como viver sem acoplamento. Então, a maneira com que eles descobriram isso, e a coesão, inclusive, o que é coesão? Que são as duas coisas mais discutidas nesse livro. Se você mudar o elemento A, logo você precisa alterar todos os subelementos de A. Isso parece um pouco com acoplamento, né? Então, como que o livro chegou nessas duas definições? Ele fez uma pesquisa baseada em dados de um grupo, pegou uma coleção de sistemas que deram certo, uma coleção de sistemas que deram errado, e tentar identificar a diferença entre eles. E a diferença dos que deram certo era que eles tinham pouco acoplamento e uma coesão boa, e os softwares que deram errado, que tinham uma manutenção terrível, foram, né, desligados, tinham muito acoplamento e uma coesão inexistente, né? Então, aqui está a origem disso, né? Em 1999 já tinha esse termo sendo discutido antes do lançamento do Domain Drive Design, que foi em 2004, né? E a gente praticou muito isso, a gente discutia quais acoplamentos valiam a pena ter no nosso software, né? A gente fazia isso diariamente, semanalmente, né? E outra coisa importante aqui, agora evoluindo ali na linha do tempo, é que eu peguei esse slide aqui de uma apresentação de produto. O ponto que eu quero falar sobre ela é que muitas vezes, quando a gente está falando de exploração, descoberta, produto, né? Saindo de projeto para abordar com o produto, a gente acaba esquecendo lá nos primórdios, 1999, XP de 97, que toda vez que a gente entrega algo para o mundo, você constrói uma feature, um MVP, e deploya isso para os seus usuários, né? Você tem a hipótese, prioriza, desenvolve, cria o MVP, codifica ele, e entrega para os teus usuários. No momento que você faz isso, você muda o contexto, nesse exato momento. E a feature que vinha depois, ou a segunda versão, né, dessa aplicação, ela pode mudar, porque você acabou alterando o contexto. Isso é um princípio do pensamento de XP, muito vinculado ao TDD, que tem a mesma abordagem, só que no código, né? Que ao entregar uma funcionalidade para uma pessoa, você muda o contexto dela. Você muda a percepção dela sobre o teu software. E quer dizer que a próxima coisa que tu for entregar, você está entregando já num contexto desconhecido. Ou, não, ou mudou o contexto da próxima feature, né? Então, ao entregar coisas para o mundo, faz você alterar o mundo em si, né? E por que isso tem a ver com a palestra? Hoje a gente tem, sei lá, quantos estilos arquiteturais, centenas de livros de estilos arquiteturais, e sempre vem a pergunta, qual estilo que tu escolhe arquitetural? Vou microserviçar, vou usar Event Driven, vou fazer um monolito, vou para a nuvem, não vou? Eu acho que essas discussões, elas ainda são muito rasas, porque a gente acaba vendo muito disso, que não dá para saber o que é, se isso aqui é uma rede social, é um e-commerce, o que é isso. Não dá para saber o que é isso, se é um aplicativo, e por aí vai, gente. Então, a gente hoje dá muito valor, né? Eu vejo muito desses desenhos, né? Só que eles não são suficientes ainda, por isso que essa apresentação é muito provocativa. Por que eles não são suficientes? Porque a gente não consegue ver aqui a experiência do nosso usuário. E é uma das coisas que mais importa para produto, e o produto, as pessoas de produto, às vezes, têm uma distância, ou pelo menos não têm a visão de o quão importante é o back-end para um produto. No fim do dia, o usuário ele vai ter contato com o código que o desenvolvedor escreveu, né? E não com as histórias lá que tem no nosso board. E tem um fato importante aqui, gente, 85% das especulações dos desenvolvedores nunca se tornam realidade. Então, quer dizer que 85% dos requisitos que esses desenhos atendem nunca se tornam realidade. Por que isso? É comum o time técnico ir colocando, pô, se acontecer isso, se acontecer assado, né? E assim, e vai
aumentando aquela ciência de foguete que a gente chama às vezes, né? Ou over-engineer, né? Engenharia demais, né? Por causa dessas especulações. E as especulações nascem por causa da distância do time da jornada do usuário, né? Então, jornadas de usuário, né? Elas são muito atrativas, são muito legais, aqui você consegue ver o caminho que uma pessoa, né, a usuária, ela tem no sistema, o que que ela faz, onde ela vai, né, como ela consome, e tem vários estilos, um mais bonito que o outro, vários jeitos, né, tem cadeia de valor que é muito parecida, mas, de novo, a jornada de usuário por si só, tem até BPM aí, né, não me critiquem, só que ela também não é suficiente. Por quê? Ela raramente está conectada com o back-end. Você vê a experiência do usuário isolada. Mas o produto que ele está consumindo não é só tela. É a estrutura por trás daquilo, é a infraestrutura por trás daquilo, e são as escolhas estruturais por trás daquilo, né? Stack, enfim, um monte de coisa. Então, não são suficientes. A gente não sabe em que momento aqui o usuário estimula que software, que código que roda quando o usuário está navegando nessa jornada, né? E aqui eu trago uma fala muito XP, acho que é por causa do meu viés, mas faça a mudança ser fácil antes de fazer a mudança, gente. Isso aqui pode parecer um pouco estranho, mas eu vou explicar o que significa. É comum nos projetos, e assim, muitos projetos que eu vi no mercado, e muita gente, né, atua nesse estilo, que ao ter uma ideia, ou ter uma ideia de feature, funcionalidade, a gente sai codificando ela. E quando a gente sai codificando ela, significa você está alterando o comportamento do teu software, porque no fim do dia o produto é código, né? Então, quando a gente tem uma ideia ou uma hipótese, né, a gente acaba implementando, enfim, priorizando, implementando. E se você faz isso diretamente, você tem uma estrutura como consequência. Então, no momento que você codifica ela, você tem que mexer na estrutura do software. E eu trouxe aqui uma foto de uma estrada esburacada, porque num outro talk, um técnico, era como se eu tivesse um carro, uma stack, o carro fosse uma stack muito boa, né? Só que eu estou andando numa estrada cheia de buracos, esses buracos são abertos quando a estrutura ela é uma consequência da implementação e não é algo que foi feito para aquilo, né? Então é como se a gente tivesse lá nas sprints assim, né, dentro do carro, batendo nos buracos ali. E eu vejo muito projeto aonde tem ali 6 desenvolvedores, né, 6 pessoas, né, não só desenvolvedor, andando nessa estrada e tem 2 desenvolvedores ali tentando fazer testes unitários, né, um caos total. É como se eles estivessem de cinto ainda nessa estrada esburacada, né? Então, o resultado dessa abordagem, gente, é um sistema de manutenção cara. É muito caro você mexer nessa estrutura. E cada vez que você deixa isso aqui inflando, né, crescendo, mais caro fica até um ponto que alguém levanta a mão e diz, não tem mais como, a gente precisa fazer o V2. Caso isso tenha coincidência com a realidade de vocês, só coincidência. Tá? Então, é comum, tem que nascer o V2 disso, fazer o V2 daquilo, que a estrutura não escala, foi acoplada com um time, uma solução de um time, enfim. E V2, refazer, tem que agora uma sprint de refactory. Gente, é dinheiro voando. É dinheiro voando. Porque todas essas ações, você não está investindo dinheiro em features para o teu usuário. Você está investindo dinheiro em fechar os buracos da estrada que foram abertos por causa dessa codificação, né? Por causa dessa abordagem. Beleza. Então, Beto, qual que é o jeito legal, né? Eu vou dizer, gente, não tem jeito certo, não tem jeito fácil, mas tem um jeito certo, um jeito correto de se abordar um código, um software, um sistema, né? E eu pergunto para vocês qual que é a diferença para ter o resultado, né, sobrar dinheiro, a gente dedicar esforço para as features, o que muda? Muda que toda vez que a gente tiver uma feature, uma ideia, o time, não só os desenvolvedores, tá, gente? O time, colocando todo mundo, né? Os desenvolvedores, galera de produto, qualidade, arquitetos, enfim, todo mundo, não só desenvolvedores, eles precisam
analisar a estrutura e tentar deixar a mudança fácil antes de fazer a mudança. E como que é feito isso? Você analisando a estrutura antes de implementar o comportamento novo. Quando você faz isso, você prepara o software para receber aquela nova feature. E isso, a longo prazo, cria uma boa manutenção e é um sistema fácil de ser alterado. O onboarding das pessoas nesse sistema, nesse software, é algo mais fluido e é comum os usuários finais, as usuárias finais estarem muito mais satisfeitas porque você tem um lead time menor, inclusive, né? Então, isso é dinheiro. Por que eu não botei uma estrada bonita aqui, botei uma pessoa escalando o Everest? Porque essa filosofia aqui é difícil, exige estudo, exige determinação do time, não é só uma pessoa que consegue fazer isso, você não escala o Everest sozinho, você escala em grupo, então depende muito de um esforço, de um zelo sobre o que está sendo codificado, sobre as features. Então, por isso, essa imagem, tá, gente? E eu vou trazer aqui algumas frases que, para mim, são de pessoas gigantes da engenharia, né? O Alberto Brandolini é o criador da dinâmica Event Storm, que é resultante lá de uma análise do Domain Drive Design, e não é o conhecimento dos especialistas que vai para a produção, gente. É a suposição do dev. O que vai à produção no fim do dia é o código do desenvolvedor. A experiência do usuário, do teu cliente final, vai ser a interação dele com o código desses desenvolvedores. Não vai ser a interação dele com o Gira, com as histórias, com o board, com o planejamento super bem feito da coisa toda. Não, ele vai interagir com o código, gente. Então, às vezes a gente deixa passar essas coisas. E eu não tenho como não mencionar o livro do Eric, o livro azul do Eric. E, de novo, a gente deixa passar coisas do livro, porque a gente se apega muito ao tecniquez, às vezes, e acaba esquecendo algumas coisas. Hoje, quando a gente fala o que é domínio, né, dentro de uma conversa mesmo, pode ter certeza que cada um vai imaginar uma coisa diferente, né, do que é um domínio. E no livro, né, tentando fazer um tweet, é um conjunto de problemas relacionados entre si de um determinado grupo de usuários ou de um usuário. O que quer dizer isso? Domínio não é um label, gente. Então, em que sentido? Essa parte pode ser bem impactante, porque o domínio geralmente é uma frase. A gente está resolvendo os problemas de um usuário que tenta fazer tal coisa ou faz tal coisa. Por exemplo, um usuário que compra em e-commerce, o gerenciamento de um estoque de um centro de distribuição, o controle financeiro, bababá. Isso é um domínio, é muito mais rico a frase, o contexto, a pessoa envolvida. Domínio não é vendas. É um domínio que... E aí, que é isso? Não é pagamento. Isso não é um domínio. É que o usuário resolve o problema de quem, né? E o problema ele se estende quando o livro entra no contexto delimitado, que é uma parcela de software ou um recorte de um sistema que resolve os problemas de um domínio específico. Então, você pode ter lá compras de um e-commerce, e ele tem 2 ou 3 contextos que interagem entre si para resolver os problemas desse domínio, né? Então, hoje os desenvolvedores focam muito no código. Vou criar um Java ali, que é uma entidade, né? E acaba deixando passar a essência dessas coisas, né? O motivo delas terem sido escritas, né? Eu vou aqui para outra frase, que é do Eric Vance, que para mim também guia a maneira com que eu abordo muita coisa no meu dia a dia, nos últimos projetos, né? Que, para se comunicar de maneira efetiva, o código deve ser baseado na mesma língua usada para escrever os requisitos. E a mesma língua que os desenvolvedores falam, entre eles, e os especialistas de negócio. Isso que é muito delicado, gente, porque existe o tabu de escrever código em inglês, por exemplo. Ou, pelo menos, escrever nomes, assim, escrever no código coisas que não existem na jornada do usuário. Por que isso é ruim? A gente deixa passar isso. Porque quando um desenvolvedor traduz essa experiência do usuário para código, como é que ele traduz para outras palavras? É quase que lógico o que o Eric escreveu aqui, né? Como que o teu usuário final chama de pedido e você codifica order. O teu usuário final não sabe o que é order, ele conhece pedido. E por aí vai. Existem das mais diversas anomalias de back-ends que não dá para entender o que aquele back-end faz dentro de uma jornada do usuário, né? Não só a questão do inglês, mas a troca de termos também, né?
E a gente sempre cai nesse dilema da construção das coisas, né? Aqui vocês estão vendo uma turbina de avião, mas o desenvolvedor ou o time de desenvolvimento, às vezes ele não se pergunta, eu estou construindo um avião ou estou construindo um avião? E às vezes os times, né? Vou escolher essa stack, essa nuvem, vou fazer isso, vou botar a IA, vou botar, né? Vou botar um monte de coisa, fazer uma turbina aqui, minha jornada de usuário é um aviãozinho, né? E a gente deixa passar, né? Então, é, essa fala, esses 20 minutos, né, 30 minutos, é muito provocativo para todos que estão assistindo, provavelmente arquitetos, galera de produto, desenvolvedores aí. E nos últimos 5 anos eu tenho tido uma abordagem um pouco diferente, que é a conexão da jornada, como se fosse a ponta do iceberg, né? E essa jornada sendo conectada a contextos e sistemas. Qual que é a vantagem de ter uma abordagem assim, a filosofia assim? Porque você sabe cada contexto, né? Cada passo que o teu usuário final dá, qual que é a experiência dele e o que esses passos estimula no back-end do teu sistema ou da tua empresa. A gente não percebe, mas as startups fazem isso de maneira automática. As startups, elas partem da jornada do usuário dela. Então, é muito comum as startups terem uma abordagem muito parecida. E esses contextos, né, aqui já é do DDD, né, a gente consegue mapear facilmente quais back-ends são estimulados ou que executam código quando o usuário passa por aquela etapa. E aqui o foco da fala, né, da palestra, é que é muito fácil você posicionar, por exemplo, qual o lead time que eu tenho dessa fatia. Aí você já começa a tangibilizar 4 métricas fundamentais, por exemplo, do Accelerate. E por aí vai, eu posso ter lead times específicos para cada pedacinho dessa jornada. Mas eu sempre tenho zelo sobre a estrutura, né, gente? Então, eu vou deixar algumas dicas aqui para encerrar, né? Busquem uma boa solução como consequência. Não desenhem uma arquitetura, né, gigantesca para atender, né? Controle acoplamento e coesão conjunto do time, né? Conheça a jornada do seu usuário, coloque um modelo orientado a domínios em prática e em coletivo, não é individual, não é o arquiteto que faz, não é só um dev que faz, é o time como coletivo. E pratique muito Event Storm e muito debate sobre a estrutura da solução. E um dos primeiros passos que vocês podem fazer é praticar Event Storm, estudar modelagem e a jornada do usuário. É um game change para desenvolvedores essa linha de pensamento e fica as dicas aí do que a gente estava deixando passar, né? As jornadas do usuário, a prática de DDD ser coletiva, a responsabilidade de todos, e Event Storm. Eu vou deixar aqui um material bônus, tá, gente? Obrigado aí pelo espaço. E nessa apresentação vai ter um compartilhado material bônus de um manual inteiro de como praticar Event Storm nos próximos slides. Mas isso é palestra, assunto para outra palestra, tá, gente? Eu acho que era isso. Agora temos tempo para as dúvidas, né? Isso. Vamos ver se a gente consegue abordar as 2 perguntas, aliás, ótimas, que foram colocadas aqui, Bex. Então, a primeira pergunta é do Gustavo. Ele pergunta assim, tá, mas fazendo a ideia de pensar a estrutura antes do comportamento, não corremos o risco de fazer um big design up front e cair justo no problema que você mencionou, sobre muitas das ideias não irem para frente? Boa pergunta. O ponto é a profundidade da análise. E sempre aquela frase que eu trouxe do Kent Beck, torne a mudança fácil de ser feita. No momento que ela ficou fácil, já é um ponto de parar a análise. Então, assim, se ela ficou fácil, não tem por que eu seguir revisando, vamos supor assim, a estrutura ou especificando. Vocês vão ver que no momento que vocês fazem isso a primeira vez, a mudança é muito pequena para a mudança ficar fácil. Não exige todo um redesenho. Não chega a ser um big design upfront. O big design upfront é quando você especifica toda a arquitetura antes de trazer as features, né? Então, eu acho que a dica é aí. Tu vai perceber que, às vezes, adicionar um componente novo já tornou fácil a implementação daquela feature. Não significa a estrutura não significa esse nível de arquitetura, né?
Legal? Quando a gente encerra por aqui essa sessão, espero vocês logo em seguida para a nossa próxima conversa.